Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, glórias, aleluias. Na verdade, bom é Deus para com Israel. Irmãos, na terça-feira, as crianças vão subir. Quem vai subir com as crianças? Amém? Vem aqui as crianças, vamos orar pelas crianças. Vamos abençoar. A Bíblia de Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Olha a elegância da tarde. O Samuel, os menininhos estão tudo bonitos aí, ó. A igreja do presente, não é a igreja do futuro, não. A escola bíblica dominical começou com crianças na Inglaterra, com Robert Hughes, no Brasil também. E foram as crianças que levaram os pais para a igreja. Eles aprenderam e começaram a ensinar para os pais. Então estenda suas mãos aqui e abençoa a vida dessas crianças aqui. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão, ó Pai, essas crianças, e eu não sei, ó Pai, quem eu estou abençoando agora. Eu posso estar abençoando um embaixatriz, um embaixador, um ministro, um senador, um presidente da república, um grande médico ou médica, alguém, Senhor, que vai mudar os rumos dessa nação e vai dar direção para este mundo. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome de Jesus, e abençoados estão. Amém? Que Deus abençoe. Podem subir. E eu estava lendo o livro, e o tema do livro é Guerra das Narrativas. Guerra das Narrativas. Como o diabo tem usado narrativas espúrias para confundir a mente de cristãos hoje, principalmente através da internet. São conversas paralelas, são conversas inócuas, vazias, que levam até a pessoa a acreditar que é uma verdade. Os sofistas é uma linha filosófica que faz uma mentira parecer uma verdade e uma verdade parecer uma mentira. Mas a verdade de Deus, ela vai prevalecer em nome de Jesus. A verdade do Senhor, ela sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Amém? Aleluia. O som hoje está abençoado, mas em nome de Jesus vai dar certo. Amém. Meu Deus. Sério, Deus tem poder. Nós abençoamos esse som em nome de Jesus. E eu estava vendo ali um terrorista, e ele fazendo a ação, matando os judeus e mandando para o pai dele: pai, eu estou matando aqui uma judia, é uma jovem, olha o sangue dela nas minhas mãos. Abre o WhatsApp, pai, vai para o WhatsApp para o senhor ver. E ele filmando os corpos ali e falando: chama a mãe. E o pai dele falando: meu filho, Deus te abençoe, Deus é contigo. Matando crianças. Aí vem uns indecisos falar que o Hamas não é um grupo terrorista. E ele pegou e falou: chama meu irmão. O irmão dele falando: você vai voltar? Não, que voltar? Eu estou cumprindo uma missão. Como se ele estivesse fazendo a coisa mais linda do mundo. E ele dizendo: eu já matei 10 aqui, pai. Já matei 10, agora eu vou matar umas crianças aqui. Estuprando velhas, matando mulher grávida e abrindo, tirando do ventre o feto. E aí Israel vai no contra-ataque. Alguns malucos psicopatas dizem que Israel está errado. Se você vê, tem pessoa que não tem estômago nem para ver aquelas imagens. Eles pegam criança, colocam na jaula como se fosse bicho de feira e queimam as pessoas vivas. Um absurdo, algo assim. Se nós não tivéssemos as provas contundentes, difícil de acreditar que o ser humano seria capaz de fazer isso. Mas o ser humano está terrível.
O comportamento do ser humano está assustador. E Jeremias, escrevendo no seu livro, diz: coisa horrível está acontecendo na terra. Coisa horrorosa está acontecendo na terra. E a igreja precisa orar. A igreja tem que acordar. Esse leão tem que acordar. Esse leão precisa acordar. Não pode ficar assim. Não pode ser assim. Eu tenho um livro do Cornélio Plantinga Júnior, e ele escreve, o nome do livro é Não Era Para Ser Assim. E não era. Nós precisamos despertar. Nós temos uma missão. Deus nos chamou com um propósito. O presbítero, ele falava sobre a oração, e eu lia um livro sobre missões, e o pastor estava, ele e a esposa dele, fazendo missões na África. E ele então ia de uma cidade para outra, e o carro dele acabou a gasolina num lugar desértico, num lugar afastado, num lugar terrível. E a igreja dele aqui no Brasil foi despertada para orar às 3 horas da manhã. O Espírito Santo chamou os irmãos e falou: vamos para a igreja agora, orar, um grupo de irmãos, interceder pela vida do missionário. E eles foram orando, e oraram até às 6 horas da manhã. Quando o dia amanheceu, eles passaram uma caravana e cedeu para eles um pouco de combustível, e ele então chegou à cidade mais próxima. E quando ele chegou à cidade mais próxima, um dos cidadãos daquela cidade, daquela localização ali, chegou para ele e disse para ele: onde é que você estava? 3 horas da manhã. Ele disse assim: o nosso carro acabou a gasolina em tal lugar. Ele falou: naquele dia os salteadores iam matar vocês, roubar o carro de vocês e toda a bagagem de vocês. E eles só não fizeram isso porque quando eles estavam se aproximando de vocês, eles tiveram uma visão, e o carro de vocês estava cercado de soldados dando as mãos e orando por vocês. Então eles ficaram com medo de não se aproximarem e não tocarem em vocês. O poder da oração, irmãos, ele ultrapassa fronteiras. Por isso que o diabo não quer que você ore pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus projetos, pelo seu propósito, porque ele sabe. O diabo, ele pode até sorrir do nosso louvor, ele pode até sorrir da nossa pregação, mas ele treme e estremece quando o menor crente dobra os seus joelhos e começa a orar, porque ele sabe que a oração, ela tem endereço, ela vai chegar ao coração do Pai, e com certeza ela vai ter resposta, porque o Deus que ouve é o Deus que responde, é o Deus que age, é o Deus que opera em favor da sua igreja. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor que nós iremos ler no livro do Apocalipse. Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, a revelação. E a epígrafe do capítulo 2 diz: cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja que está em Éfeso, ou a igreja de Éfeso. E eu quero hoje discorrer em cima desse texto sobre o tema de volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor. Muitos estão perdendo o primeiro amor. Muitos estão perdendo o amor. E muitos não entendem e nem sabem o que é o amor. Amor não é sentimento na Bíblia. Em nenhum texto da Bíblia amor vai estar relacionado a sentimento. Eu sinto um amor. Amor é atitude, irmão.
Amor é atitude. Não adianta sentir eu amo e metendo um punhal de quase 30 centímetros na quinta costela do irmão ou da pessoa a quem você ama. Aí acontecem os crimes passionais. Ele matou por amor. Mentira. Mentira, ele não matou por amor, não. Ninguém se casa por ódio. Todo mundo se casa por amor. Quando você vai se casar, a pergunta do pastor é: você promete amar, respeitar, honrar, na doença, na dor, na tristeza? Sim. Agora, se ele falar assim: não, eu prometo odiar, eu vou enfiar uma faca no bucho dela, eu vou sujigar, eu vou maltratar, eu vou deixar passar fome. Você já viu alguém falar isso no casamento? Não fala, porque se falar ninguém casa. Então ninguém mata por amor. Amor não é sentimento, não é palavras bonitas. Palavra bonita é engodo. Qualquer um sabe falar sobre amor. Até os presos. Chega lá na cadeia e você vê, fala bonito, fala melhor que nós. Mas de praticar o amor, difícil não é adorar Jesus, não é louvar Jesus. O difícil é amar Judas. Difícil é amar o Judas. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer que nós façamos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, porque não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal. E não, se não te arrependeres, tens, pois, porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Não há estrelas no céu. Se isso não for amor, Senhor, eu não sei o que é o amor, eu não sei o que é o amar. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado
com amor e ternura falou-lhe ao paraíso, comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, podem se aceitar. Voltar ao primeiro amor, voltar ao caminho, voltar ao início de tudo, reencontrarmos com Cristo, revermos os nossos conceitos e os nossos valores e entendermos que Deus não faz nada sem propósito, que o plano perfeito de Deus é nos conduzir de novo à sua presença, ao lugar santo, ao jardim. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei em choque, eu fiquei extasiado, eu fui tomado por uma alegria e por lágrimas ao mesmo tempo, quando eu descobri que o motivo da queda do homem, o que causou separação entre o homem e Deus, a desobediência do Éden, do lugar de delícias, do paraíso, será um troféu para aqueles que vencerem. Olha como que Deus é perfeito. Deus cria um lugar de delícias, um paraíso, e coloca o homem para cuidar, para vigiar, e ali o homem passa a habitar. E Deus então desce todos os dias na viração do dia para conversar com o homem. Deus, ele tem prazer em estar do seu lado, em caminhar com você. Ele te conhece não por ouvir falar, ele te conhece de perto. Ele diz: antes que você fosse formado nas entranhas, eu te conheci, eu te formei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus conhece a igreja, e a maior prova disso está aqui nessas cartas escritas às igrejas da Ásia Menor. Ele não apenas conhece as igrejas, como ele conhece o pastor da igreja, e ele conhece cada membro da igreja. Ele sabe como você se comporta, como você se conduz, como você anda, como você adora ou deixa de adorar. Ele conhece como você serve ou como você deixa de servir. Ele sabe quando você tem disponibilidade e se coloca na brecha, quando você arruma pretextos, desculpas esfarrapadas e espúrias para não adorá-lo e não servi-lo. Ele anda no meio da igreja, ele vê como nós estamos adorando ou como nós estamos com a mente distraída, quando o diabo rouba a nossa mente e leva para outros lugares, para as redes sociais, para programas espúrios. Ele diz aqui às igrejas: eu sei, eu conheço as tuas obras, eu ando no meio de vocês. Deus, ele conhece cada um de nós, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus não se contradiz naquilo que ele aprova. Quando nós arrumamos desculpas, nós estamos culpando a Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos direciona, e Deus quer nos conduzir
a uma vida vitoriosa. Agora basta saber, ou resta saber, você quer? Você quer ser conduzido a uma vida vitoriosa? Você quer assumir um compromisso de verdade com Deus? Você quer viver acima da mediocridade ou quer viver na mediocridade? Ele quer saber o que você quer. Todas as vezes que Jesus se aproximou de alguém, antes de realizar o milagre, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Parece até redundância perguntar para um cego: o que você quer que eu te faça? Mas tem pessoa que não quer ver, tem pessoa que não quer andar, tem pessoa que não quer trabalhar, tem pessoa que não quer estudar, tem pessoa que não quer sonhar, tem pessoa que não quer nada com Deus. E muitas vezes, para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos de atitude, de decisões. E decisões decidem riquezas, decisões decidem ministérios, decisões decidem o que Deus vai fazer na sua vida. Mas a decisão é sua. E hoje nós vimos aqui na escola bíblica dominical a importância de uma decisão e como essa decisão interferiu. Ela provocou uma mudança na lei de Israel, onde uma mulher gentia é inserida na genealogia de Cristo porque ela decidiu. Ruth 1,17. Uma gentia tem um nome num livro da Bíblia Sagrada. Quando ela diz: onde tu for, não me enche para que eu te deixe. Onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. Teu Deus será o meu Deus. Eu quero servir o teu Deus. O testemunho de vida de Noemi foi tão impactante que Ruth não quis abrir mão mais do Deus de Noemi. E ela abriu mão do povo dela, da cultura dela, da família dela. Porque certamente ela devia ter mãe. Quando Noemi disse: volte para a tua casa, eu não posso mais gerar filhos para você. Ela disse: de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu não vou negar essa fé, eu não vou deixar de seguir a esse Deus. A carta escrita às igrejas da Ásia Menor, ela tem um cunho específico. E o objetivo dessa carta é despertar os cristãos, é despertar a igreja, acordar a igreja. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Tem muita gente dormindo, tem muita gente anestesiada, paralisada, não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz, não tem visão espiritual e não tem discernimento espiritual do que está se passando. E muitas vezes achamos que é normal. Não é normal. Deus está pegando no teu braço, nas tuas mãos e te levantando. O rio da água da vida está jorrando, e se você não beber uma gota dele, não é culpa de Deus, não é culpa do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos incomodando, nos provocando, para que Ele tem para nós despertar a igreja para a necessidade e a urgência de retornar ao amor original que é Cristo, ao amor legítimo e verdadeiro. Igreja, chega de viver de ilusão, chega de viver de fantasias. Existem 3 coisas que matam o ser humano. Eu não me canso de falar disso. É o fictício, o imaginário fantasioso. Tem pessoa que vive no mundo da lua. Eu vivo sempre no mundo da lua, no fantástico mundo de Bob, achando que as coisas vão acontecendo, está lá de dentro num passe de mágica. Evangelho não é vara de condão.
assumiu o controle, equilibrando a fidelidade doutrinária com uma vida íntegra, desenvolvendo um relacionamento sincero com o Senhor. Mas Lucas escreveu um livro, A Isca de Satanás, e nesse livro ele traz alguns detalhes interessantes. E ele traz uma estatística que nos Estados Unidos 90% das pessoas que se dizem cristãs estão consultando sites de pornografia nas redes sociais. Nos celulares são prostitutos cultuais. Homens casados, mulheres casadas, vivendo uma vida de prostituição, e acham que isso está oculto e invisível aos olhos de Deus. Não está. Por isso Deus está nos chamando, porque os dias são maus e estão se findando. Os sinais da volta de Jesus estão cada dia mais claros. E eu seria leviano se eu ficasse pregando apenas vitórias e conquistas. Deus não é Papai Noel e o céu não é shopping. Nós não podemos nos comportar como aquele filho que, ao chegar do trabalho, o filho corria para ele pequenino: papai, papai. Ele então tirava uma bala do bolso, um bombom do bolso, um chiclete, uma pipoca, e dava para o filho, e o filho dizia: papai, eu te amo. Um dia o pai chega do trabalho, ele vem correndo: papai, papai. E o pai dele: ô meu filho, eu te amo. Ele só trouxe bala? Não. Só trouxe bombom? Não. Ele foi, fechou a cara, saiu e ficou lá emburrado, de cara fechada. E não falou para o pai que o amava, porque na verdade ele estava barganhando com o pai. Eu não posso amar a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Por isso eu preciso ter uma experiência viva, uma experiência real com o Senhor. Ele quer te trazer para Ele de volta, para o primeiro amor. Aleluias. A igreja em Éfeso era uma igreja fiel, uma igreja trabalhadora e com uma doutrina sólida. Mas porém, entretanto, todavia, uma igreja que perdeu o amor. O ativismo religioso não pode ser objeto de culto. Estamos trocando a unção pela performance. Deus não me chamou para performar. Deus não me chamou para ser um animador de plateia. Deus não me chamou para entreter lobos, mas para apacentar ovelhas. Deus me chamou para pregar o evangelho da graça, mas acima de tudo da salvação e do arrependimento. E é isso que Deus quer de nós. Estão transformando no púlpito em balcão de negócios. Estão transformando a igreja, os irmãos, em clientes. E isso tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Os templos estão cheios de coaches, mas vazios de profetas. E Deus ainda fala na sua igreja. Deus ainda fala e ainda tem profeta na sua casa. Profeta de verdade. Não é profeta que vai fazer cócega na alma, mas que vai dizer uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E é isso que Deus está querendo para nós nesses dias. A igreja perdeu o seu primeiro amor, a igreja de Éfeso.
Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor isso não vale nada. Ainda que eu profetizasse e tivesse todos os dons, o dom de curar, o dom de interpretar línguas estranhas, que é um dos mais difíceis e mais raros de se ver, o dom de visão, ainda que eu fosse cheio de dons, mas sem amor isso não vale nada. Isso é ativismo religioso, é performance. Tem igreja que eles estão fazendo até malabarismo, parece até tudo escarpado, para mostrar que tem unção, mas não tem nada, só performance. Eu estava vendo a história do hino Essência da Adoração. Quando o pastor falou: chega, acabou com o louvor da igreja, falou: nós vamos orar por tantos dias. Aí tem aqueles que fazem um bico do tamanho do ar, mas todos se submeteram a orar. E quando eles começaram a orar e a derramar o coração diante de Deus no altar, Deus trouxe um avivamento para a igreja. E foi nesse clima, nesse ambiente de adoração, de amor ao Senhor e de entrega, que houve um avivamento e conversão de muitas almas, e onde eles começaram a cantar esse hino, Essência da Adoração. É isso que nós precisamos: dobrar os nossos joelhos e voltar ao primeiro amor. Não adianta falar vários idiomas, não adianta falar línguas, não adianta interpretar línguas, não adianta levantar paralítico, cego, surdo, ouvir mudo falar. Se eu sou uma terra seca, como compôs o Judson de Oliveira, Senhor, minha adoração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração não passa de canção, palavras jogadas ao vento, inócuas, vazias. Não adianta eu chegar aqui e cantar, e pregar e falar, e chegar ali fora eu sou gélido, frio, vazio, desanimado, infrutífero. A igreja de Éfeso, ela tinha qualidade. Só tem uma igreja dessas 7 que não tinha nenhuma qualidade, nenhuma característica que agradava a Deus, só falha. As outras 6 tinham qualidades. Cristo elogia o zelo, mas denuncia a perda do coração da fé cristã. Isso é desviar-se. Cristo elogia o zelo. A igreja era zelosa, ela expulsava os falsos profetas, os falsos mestres que ensinavam heresias. Ela não tolerava a heresia, e heresia ia além do que está escrito na palavra de Deus, e Deus reprova e abomina isso. Igreja que o evangelho não é pregado, só anda em cima de visagem profetada, não cresce, não fortalece no Senhor. A igreja de Éfeso, ela tinha um zelo com a palavra, mas se tornou fria. Se eu orar, e não ler a palavra, e não jejuar, eu corro alguns riscos. Se eu só ler a Bíblia e não orar, eu viro um formalista, e é cheio de formalistas, intérpretes a seu bel prazer. E se eu orar demais e não ler a Bíblia, eu corro o risco de me tornar um fanático, porque eu preciso do conhecimento, mas preciso da graça e da unção. O conhecimento sem unção não é nada. Os gnósticos apregoavam
conhecimento levava a Deus e a salvação não leva. Apenas o saber pelo saber não leva. É preciso um pouco mais. O amor é que motiva todas as obras. Seja o que for que você fizer, faça com e por amor. Se for limpar uma poeira, faça com amor. Se for limpar uma igreja, faça com amor. Se for pregar, pregue com amor. Se for ensinar, ensine com amor. Se for cantar, cante com amor. Aleluia. Porque a força motriz é o amor. Nós vimos aqui que foi por amor que Deus entregou o seu Filho. João 3,16. Aleluia. Muitas igrejas hoje estão ativas e estruturadas, mas espiritualmente frias, corretas, porém sem comunhão viva com Cristo. As pessoas estão indo pelos olhos, a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado dos olhos. Isso é concupiscência dos olhos. E a concupiscência da carne é o desejo desenfreado da carne. Pirotecnismo não é unção. Malabarismo não é unção. E o que Deus quer nesses dias é derramar uma unção sobrenatural sobre a vida da igreja. O que Deus quer nesses dias é avivar um povo forte, um povo destemido e corajoso que prega o amor. Aleluia. O amor é o fogo que mantém a lâmpada acesa. Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus quer acender as chamas do altar do seu coração, se você permitir, se você acreditar, se você buscar, se você orar, se você ler e meditar na palavra dele. Aleluias. Louvado seja Deus. Precisa ser continuamente, precisa remover as cinzas. Isso é constância. Orar hoje, orar o mês que vem, semana que vem não resolve. Deus está querendo de nós é constância, é perseverança. Ainda que você ore hoje 20 minutos, amanhã você ora 30, depois 40, mas é preciso orar e ler a palavra todos os dias. Todos os dias. O olhar de Cristo sobre a igreja, do versículo 1 ao versículo 3, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Cristo, ele conhece a igreja, ele anda no meio dos castiçais. Olha o olhar dele sobre a igreja. Eu conheço as tuas obras, ninguém precisa me contar, não precisa dizer: Jesus, o irmão fulano de tal está assim, está assado. Billy Graham disse que uma certa feita, um diácono bateu na porta do seu gabinete desesperado e gritando: pastor Billy Graham, o irmão fulano de tal está assim, está assado. E ele disse assim: você é cheio do Espírito Santo? Porque é um texto que diz para não fazer isso, diz para ser cheio do Espírito Santo também. Então nós precisamos nos enchermos, ou permitir pelo menos que o Senhor nos encha com o Espírito Santo. Aleluia. Deus te conhece muito bem, muito mais do que você imagina ou pensa. Ele conhece os seus chiliques, os seus conflitos, ele conhece os seus cacuetes, o seu jeitinho de raivinha, de bronquinha, de bater no pé, não faço, não quero. Ele sabe.
Qual pai que não conhece o filho? Qual pai que não conhece o filho? Ele sabe quando você é queixo duro. Ele sabe, por isso que ele falou com Israel: vocês estão usando um zambujeiro bravo enxertado na videira. Zambujeiro bravo é oliveira brava, venenosa. Ele falou: eu enxertei vocês na videira, porque senão não ia aproveitar nada. Ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já sabe. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Aleluias. Cristo anda no meio dos castiçais. Ele está presente, observando e sustentando a igreja. Ele não apenas está observando, ele está sustentando. Eu não estou de pé porque eu sou bom. Eu não estou de pé porque eu oro muito, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu tenho conhecimento da palavra, ainda que seja pouco. Eu não estou de pé por causa das minhas próprias forças. Eu estou de pé por causa da misericórdia do Senhor. E as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumido, e você também. Está escrito. Está escrito. Ele não apenas observa, ele sustenta. Você só está de pé porque a mão do Senhor está te segurando. O salmista escreveu assim: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora, Israel é que o diga, o nosso inimigo teria nos engolido vivos. Se Deus não estivesse do seu lado, Satanás já tinha te estraçalhado, ele tinha triturado você. Ou você acha que ele tem misericórdia de alguém? Satanás não tem misericórdia de seu ninguém. Ele não está nem aí se é criança, se é velho, se é jovem. Ele não quer nem saber, ele cai para dentro, destrói mesmo. Eu estava vendo uma foto que me mandaram. Um jovem advogado, bem sucedido, bem vestido, tinha tudo do bom e do melhor, mas andou com uns amigos, e os amigos apresentaram a droga para ele, a cocaína. E hoje ele está todo lenhado, noiado, com a bermuda toda suja, todo imundo. Um cara que vestia os melhores ternos, calçava os melhores sapatos, tinha carro, e agora é um dependente químico, totalmente destruído. O diabo, ele não tem dó. Ele parte para cima para destruir. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Aleluia. A igreja de Éfeso, ela lutava e combatia o pecado. A luta contra o pecado é uma luta dioturna. Ela não cessa, ela não para. Como cantava o Thales Roberto, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado está batendo na porta do meu coração. Vem, Marcinho, é bom. Vem, é só um pouquinho, você só vai experimentar, depois você sai coisa nenhuma. Vem, experimenta. Só quem já assistiu a peça do Jardim do Inimigo sabe mais ou menos como é que funciona isso aí, né? Até pessoa comendo vômito ele tinha, comendo lixo, né? A igreja de Éfeso, ela lutava. É uma luta constante. Um rabino diz que dentro de nós existe um leão e um cordeiro. Vai vencer aquele que você alimentar. Alimenta esse leão e você vai ver o que vai ser da sua vida. Agora alimenta o cordeiro e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Ela era corajosa. Jesus valoriza a fidelidade e a pureza doutrinária. Quando você busca na palavra, como a igreja de Antioquia, que ouvia a palavra e ia para a Bíblia ler, estudar a palavra, Deus valoriza o crente fiel. Ninguém que é fiel a Deus vai voltar de mão vazia. Ninguém que é fiel a Deus vai semear e não vai colher. Ninguém vai semear a vida inteira
um tempo de colheita chegando para aqueles que creem e são fiéis ao Senhor. Cristo não quer apenas servos obedientes, Ele quer filhos apaixonados. Ele não quer apenas servos obedientes que baixam a cabeça, Ele quer filhos apaixonados, aleluias, que cantam e vivem. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto. Então você está nas mãos de Deus, filho apaixonado. A repreensão, o perigo religioso sem amor. A palavra religião, ela vem do latim religare, é religar ao homem a Deus, é ligar o homem a Deus novamente, mas sem amor se torna um religioso quanto mais, e destrói a vida dos outros por causa da religiosidade, se torna um santarrão e não um santo de Deus, lutando contra o pecado. E o Senhor diz: tenho porém contra ti, se Deus estivesse falando hoje com a Detag Maranata, se Deus estivesse falando hoje comigo e com você, o que Ele teria contra você? O que Ele poderia apontar em você que tem desagradado Ele e o Espírito Santo dele? Tenho porém contra ti que não ora, que não lê a Bíblia, que só chega atrasado no culto, que não jejua, que é incrédulo, que duvida da minha palavra e do que eu tenho para fazer na tua vida. Eu tenho contra ti que é brigão, xinga palavrão. Eu tenho contra ti que não santifica a sua vida, que pega da número 1 até 51 e diz que é cristão. Eu tenho contra ti que frequenta a igreja, mas consulta cigana, frequenta a igreja, mas toma passe da mãe de santo, do pai de santo, que vai lá no mar e pula 7 ondinhas, São Longuinho lá pular 7 ondinhas, que toma garrafada. Eu tenho contra ti que tem imagem de escultura guardada porque foi da minha avó, foi da minha mãezinha de ouro, riquíssima, marido um dos maiores médicos de Belo Horizonte, e era uma grande psicóloga. Quando eu orei na sala, caiu todo mundo endemoniado, até o cachorro ficou endemoniado naquela casa. Eu falei: Senhor, isso é uma casa ou isso é um centro espírita? O que é isso? E a velha, que era avó, ficou mais endemoniada ainda. O filho dela frequentava o centro espírita e deixou uma mala. Ele morreu, o carro dele caiu uma lagoa da Pampulha, e ela guardou tudo aquilo e ela começou a consultar as videntes. Não podia ver uma macumbeira que ia lá, e a macumbeira falava que era o filho dela que queria falar com ela, que estava segurando a mão dela e falava: mamãe, eu estou assim, mamãe faz isso, mamãe faz aquilo. E ela ia fazer, Um dia, uma irmã disse: a macumbeira falava com ela assim: irmã, seu pai quer falar com você. O pai dela tinha morrido.
O seu pai quer falar com você. E ela entrou em um pavoroso. E ela então procurou o pastor. Falou: pastor, a macumbeira, ela está falando que meu pai quer falar comigo. O pastor falou assim: então você vai e fala com ela. Quando ela começar a falar, você fala assim: quem é você? Quem é você em nome de Jesus? E ela chegou lá, a macumbeira fez os negócios lá, o espírito desceu nela e falou com a voz do pai: filha, que bom que você veio. Papai te ama tanto. E o papai está com muita saudade de você. E ela olhou para a macumbeira e falou assim: quem é você? Sou eu, filha. Você não está conhecendo a minha voz? Eu sou seu pai. Ela disse: quem é você? E ele de novo: eu sou seu paizinho. E ela disse assim a terceira vez: quem é você em nome de Jesus? Aí ele aí manifestou o capetão, tranca-rua, e ela caiu endemoniada. Sabe, irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. A igreja pode até brincar de ser igreja, eu posso até brincar de ser pastor, eu posso até brincar de ser pregador, de ser cantor, de ser profeta, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele para matar, roubar e destruir, e ele está fazendo isso com propriedade, ele está fazendo isso da melhor forma possível, e ele está destruindo pessoas, famílias, casamentos, lares, ele está destruindo uma juventude que está morrendo aí fora, e nós precisamos atinar para isso. Ele está destruindo crianças. O número de abuso sexual de menor aqui no DF é assustador. É assustador. Estupro de vulnerável, espancamento de homens com mulheres, feminicídio voltou de novo. Ele está trabalhando para valer. Perguntaram para o pastor Divino, o nosso ex-presidente, disse para ele assim: pastor, o que o senhor tenha falado do diabo? Ele falou assim: o diabo é um cara trabalhador. Se o crente trabalhasse igual o diabo, a igreja estava anos-luz na frente. Ele trabalha 24 horas por dia para destruir a vida e a família das pessoas. E nós não podemos aceitar isso e achar que é normal, que está tudo bem. Cristo, Ele está despertando-nos para uma vida com Ele. Aleluia. Tenho, porém, contra ti que a comunhão plena com Cristo. Ah, Senhor, Ele quer uma comunhão plena com Ele. Ele é a videira e eu e você, nós somos os ramos. E se nós estivermos nele, nós vamos dar frutos. E aquele que não está nele não vai produzir fruto, mas vai ser cortado e jogado no fogo. Só para isso que serve, para mais nada. Aleluias, a eternidade de alegria, intimidade e paz. Ao que vencer, eu vou dar de comer da árvore da vida. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que estava no meio do Éden, e morreu. Agora você vai chegar lá e vai comer. Agora você não vai só comer, o próprio Deus vai tirar o fruto e vai te dar para comer. E qual vai ser a sua reação sabendo que Adão caiu por causa disso? E agora Deus está te dando como recompensa, como prêmio da sua fidelidade a Ele. Ele está quebrando todos os paradigmas para que a sua vitória seja plena, seja completa. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai comer da árvore da vida. Você vai comer do fruto da árvore da vida. Pega essa visão, irmão. É possível fazer muito para Deus e ainda estar distante de Deus. A igreja de Éfeso era trabalhadora, mas estava longe de Deus. E nós precisamos encurtar essa distância. Precisamos sentir o carinho, o cuidado, o amor de Deus, o abraço de Deus.
O verdadeiro cristianismo começa e termina com amor. Tem muitas pessoas que começaram bem, mas estão terminando mal, e alguns nem terminando estão. Tem muitas pessoas que um dia foram avivadas nessa igreja, que louvaram, que pregaram, que profetizaram, que falaram em línguas, mas que estão distantes agora, e que precisam encontrar de novo o caminho da salvação, precisam reencontrar-se com o Senhor. O verdadeiro cristianismo começa e termina com amor. Voltar ao primeiro amor é reacender o altar que está no nosso coração, é limpar as cinzas. Não importa o que aconteceu, o que passou, passou. Eu não posso voltar atrás e começar de novo, mas eu posso começar agora, começar hoje e fazer diferente do que eu fiz no passado. Eu posso começar hoje, eu posso voltar ao primeiro amor. E o desafio é esse. Primeiro, lembra de onde você caiu, lembra onde você se perdeu. O padre Fábio de Mello tem um livro, Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim? Quem te roubou de você? Quais foram as circunstâncias? Qual foi a situação que você vivenciou que te afastou de Deus, que você não é mais aquela pessoa, que você não ora mais como orava, não lê mais como lia, não jejua como jejuava, e não é mais fervoroso como era? O que foi que aconteceu? Você precisa se reencontrar com Ele, voltar ao primeiro amor. Você precisa se lembrar de onde você caiu, arrepender-se sinceramente, enquanto é tempo. Nós precisamos de levantar um altar de campo. E esse é o desafio: lembrar, voltar e recomeçar. Lembrar, voltar e recomeçar. Voltar, lembrar e recomeçar. Aleluia. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. A igreja de Éfeso era uma boa igreja. Era uma boa igreja. Mas de tanto lutar contra o que não presta, às vezes vem o esfriamento. Às vezes a gente desanima, a gente tenta empurrar, incentivar. Aí o diabo fala: para que você está fazendo esse esforço todo? Não vai valer a pena. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós precisamos, amados, de um compromisso com Deus, de um compromisso verdadeiro com Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem um hino do Rebanhão que a letra diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras que eu fiz. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Voltar não é vergonhoso, reconhecer não é vergonhoso. Eu sou falho, eu tenho que orar todo dia, irmão. Eu tenho que jejuar todo dia, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, porque senão eu caio. Eu não sou forte, não. Forte é quem está em mim. Forte é o Senhor. Ah, por que o pastor ora tanto? Por que o pastor vem para oração na igreja, ora em casa, para não cair? Para não desviar o que eu quero morar no céu. Aleluia. Porque eu preciso de Deus. E quem sai aos céus não degenera. Eu não volto atrás. Eu não me desvio nunca mais. Não posso. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver.
Foi cantado aqui, eu não sei viver no mundo mais, eu não sei mais andar no mundo, eu não sei mais lidar com o mundano, eu não sei mais conviver com o que eles convivem, fazer o que eles fazem. Coloque a sua mão no seu coração agora, feche os seus olhos por um instante. Lembra, o que está te fazendo mal? O que está te travando? Ah, pastor, eu tenho um desejo tão grande, mas eu não consigo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu confesso a Ti, Senhor, que eu sou limitado. Eu sou limitado, eu não sou onisciente, não sou onipotente, nem onipresente. Eu confesso a Ti, Senhor, que eu não tenho poder para mudar, para transformar corações, mas o Espírito do Senhor tem. Eu quero nesta noite, Senhor, orar pelos Teus filhos, orar pela Tua igreja. Oh, Senhor, eu quero lembrar de onde eu tenho tropeçado, de onde eu tenho falhado, e quero consertar a cada dia com o Senhor. Eu quero rever os meus conceitos, os meus valores. Eu quero reconstruir, ó Deus, uma estrada, um caminho que me leva para junto de Ti, que me aproxima de Ti, ó Pai. Aumenta a minha fé. Os próprios discípulos oraram e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, para que eu possa crer ainda mais no Senhor, para que eu possa praticar ainda mais a Tua palavra. Ó meu Deus, vai libertando esse que está preso, esse que está amarrado, ó Pai, algum pecado oculto, algum pecado encoberto, vai quebrando agora o arco, despedaçando a lança e colocando fogo nos carros do inimigo, ó Pai. Vai renovando esse que é batizado no Espírito Santo, vai renovando, vai restaurando, vai batizando esse que não é, ó Pai, vai ministrando os dons do Espírito Santo. Renova aqueles que nós temos, concede-nos aquele que não temos, ó Pai, para que nós possamos ser uma igreja abençoada, uma igreja cheia da Tua presença, que prega a verdade, que é comprometida com a verdade e com o céu. Quebra as cadeias agora, quebra as cadeias agora. Todo pacto e toda aliança feita no mundo espiritual, que amarra, que trave, que prende essa vida, seja quebrada e destruída agora, em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a Tua igreja. Eu libero uma palavra profética de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém que se desviou, você se afastou dos caminhos do Senhor e você quer reconciliar? O Senhor sempre nos dá uma segunda chance. Alguém aqui que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Tem um hino que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar.